Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um vídeo, para mais uma aula, Teologia Pentecostal. Hoje é a aula 15, né, nesta série. Sugiro a você que, para você poder entender um pouco mais, não que você não possa assistir esse vídeo isoladamente, mas seria interessante você começar desde o início, vai lá na playlist, assiste a aula 1, 2, 3, 4, vai falar um pouco sobre a história do pentecostalismo ali, principalmente nos Estados Unidos, né, século 20, e a gente procura contextualizar um pouco na nossa realidade brasileira, né? Temos outros cursos também, curso de teologia paulina, teologia para iniciantes, enfim. E para você que caiu aqui de paraquedas no nosso canal, peço a você que desde já se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho da notificação. Tem muita gente que assiste os vídeos, mas não se inscreve. Peço a você que se inscreva para você receber as novidades, as nossas lives, nossas aulas, as dicas teológicas, perfeito? Peço a você também a sua ajuda aqui embaixo nos comentários. Nós temos aqui um link do nosso outro canal, né, Atos do Espírito, onde eu e minha filha, nós formamos uma parceria ali cantando louvores. Peço que você dê uma olhada, curta, se inscreva também. Perfeito? Siga nas redes sociais. E abaixo também aqui nos comentários também tem um link do Apoia, se você entende que esse canal é bênção para a sua vida. Se deseja, sente no coração de apoiar, de abençoar financeiramente a partir de R$5 o nosso canal. Se inscreva lá no Apoia-se, 5, 10, dentro das suas possibilidades, né? Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo de dicas teológicas, né? E vamos, dentro em breve, sortear livros de teologia, alcançando a meta financeira que você vai ver lá no link do Apoia-se, tá bom? Livro de teologia para os apoiadores que estiverem ativos, claro, né? E outra maneira de você nos ajudar é compartilhando. Compartilhe os vídeos aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, né? Você pode nos ajudar aí nesse sentido, a ajudar a fazer o canal crescer, em nome de Jesus. Porque quando a gente começa a fazer vídeos, né, demora beça até alcançar aí a minutagem necessária para a gente poder fazer live. O canal de teologia cresce assim, muito devagar, bem devagarinho mesmo. Então, quando a gente começa a ver um crescimento mais exponencial, entrando 300 pessoas, né, que é essa média, 270, 300 pessoas por mês, no máximo, né, que entra no nosso canal, porque a teologia não chama tanto a atenção como outros assuntos. Então a gente fica mais animado para fazer vídeo, né, que você possa nos ajudar nesse sentido, tá bom? Então eu estou estudando aqui o livro de teologia sistemática, estou com a edição antiga, mas é o mesmo conteúdo da nova, né? A teologia sistemática Stanley Horton. Sugiro a você que você possa comprar. A nova edição mantém o mesmo conteúdo, só mudou a capa. E antes de chegarmos no outro tema que vamos falar, que é a palavra de Deus, inspirada de Deus, estamos aqui encerrando mais um capítulo falando sobre pressuposições do intérprete e do teólogo. Obviamente focando no teólogo pentecostal, né? Ele diz o seguinte: finalmente é importante examinarmos o que nós, intérpretes, trazemos de nosso mundo e acrescentamos ao texto, que são as pressuposições. Primeiro, temos um compromisso com a inspiração verbal e plenária. O que significa isso? Eu e você, pregador pentecostal, precisamos crer que a palavra de Deus é a palavra inspirada de Deus. Precisamos acreditar piamente nisso, que os escritores bíblicos foram inspiradas. Portanto, a Bíblia é inerrante, não há erros doutrinários, não há nenhum erros acerca do pensamento de Deus para o seu povo. Ponto. E mais, os métodos delineados devem afirmar esse ponto de vista. Prestemos atenção a todo o conselho de Deus e evitemos a ênfase exagerada num só tema ou texto. ênfase exagerada num só tema ou texto. Interessante isso, vou até sublinhar. ênfase exagerada, evitemos a ênfase exagerada num só tema ou texto. Tem alguns pregadores que têm as suas... É errado isso, a gente ter um assunto preferido, não considero errado. Mas o pregador, ele precisa pregar todo o conselho da palavra de Deus, todas as doutrinas. O cara não pode ficar toda semana só pregando só escatologia. A não ser que ele queira ser um especialista, um escritor, ele vai escrever sobre o assunto. Mas se ele é um pregador que ele quer pregar para a igreja, ele precisa pregar sobre tudo. Escatologia, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia, hamartiologia, todos os assuntos bíblicos, todos os temas bíblicos ele precisa perpassar. A igreja precisa ser
alimentada com todos os ingredientes e proteínas. Note, se você se alimentar somente de macarrão, de miojo todo dia, você não vai estar trazendo para o seu corpo nenhuma proteína, certo? Só carboidrato, que vai virar açúcar. Entende? Então você precisa de carne, você precisa de legumes, você precisa de verduras, você precisa de proteínas, sais minerais, etc, etc. Ou seja, o alimento precisa estar, que você ingerir, você precisa compor-se de vários nutrientes, você sabe. Assim também em relação à igreja. Às vezes nós temos um assunto predileto e nós vamos somente ficar tocando nesse assunto. O cara foi usado por Deus para orar e um doente aí ficou curado. Ok. Aí ele só ora somente, só prega somente sobre cura. Eu gosto muito do estilo Paulo Júnior, né? Eu gosto de mensagem paulada, João Batista. Palavra de confronto, eu também gosto de trazer mensagem de confronto, né? Destacar os pecados, nossos pecados, para que possamos nos corrigir. Ok, mas precisamos também pregar, falar sobre misericórdia, falar sobre perdão, sobre graça, sobre bondade de Deus. Precisamos mostrar também o atributo da bondade de Deus. Precisamos pregar sobre isso também. Não somente sobre a ira. Entende? Temos que alimentar o povo de Deus, precisamos pregar sobre todo o conselho de Deus. Precisamos falar sobre a volta de Jesus, precisamos falar sobre o dia a dia, como eu me comporto dentro de casa, no trabalho, em relação ao convívio com os irmãos na igreja. Eu preciso pregar sobre tudo. Então, interessante essa frase, gostei. Evitemos a ênfase exagerada num só tema ou texto. De outra forma, surge um cânon dentro de um cânon, que é outro erro grave. É que na prática traçamos um círculo dentro do círculo maior, a Bíblia. E dizemos na prática que essa parte assim delineada é mais inspirada do que o resto. Olha só. Se derivamos a teologia só de uma parte selecionada da Bíblia, acontecerá a mesma coisa. Então, isso aconteceu no século II, né, da era cristã, com um herege gnóstico chamado Marcião. Se você estudar alguns livros de história da igreja, a grafia vai aparecer Marcion. Marcion ou Marcião é a mesma pessoa, tá? Então, o que esse cara fez? Ele entendia que o Deus apresentado no Antigo Testamento não era o mesmo Deus que Jesus apresentou no Novo. O que ele fez? Ele limou todo o Antigo Testamento, ele não pregava o Antigo Testamento, e em relação ao Novo Testamento, ele eliminava do seu cânon, dos livros que ele pregava para as pessoas, ele eliminava, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que ele considerava um evangelho muito judaico. Textos de Paulo, que ele considerava muito judaico, estava dando moral para o judaísmo, ele eliminava. Enfim, ele só ficou só com algumas porções do Evangelho de Lucas, uma ou duas epístolas de Paulo, outras epístolas, assim, ele reduziu, enxugou, eliminou o Antigo Testamento e enxugou o cânon, né? O cânon é o corpo do Novo Testamento, os 27 livros, mínimo possível, um evangelho, porções de um evangelho, porções de algumas epístolas, ou seja, ele fez um círculo bem menor em relação ao círculo maior, que é a Bíblia. Então ele criou um cânon particular, ele criou uma Bíblia onde ele só pregava aquilo que ele achava correto e interessante. Não, o pregador ele tem que pregar todo o conselho de Deus. Por exemplo, eu como pregador, eu acho muito interessante pregar o Antigo Testamento. Eu gosto, até gosto. Contudo, confesso que é muito mais trabalhoso do que pregar novo. Por quê? Porque geralmente a maioria dos livros são livros históricos, certo? Então, para você extrair lições espirituais, você é obrigado a trazer a narrativa inteira para que as pessoas entendam o texto e o contexto da história. E às vezes são 20, 25, 30 versículos, são leituras extensas, e você tem que extrair ali algumas lições espirituais, certo? Dá um trabalho danado, porque você pegar 5 versículos lá, 1, 2 versículos de Paulo, suas epístolas, aí 1, 2 versículos de Paulo, você já traz uma série de mensagens. Então eu vejo que é muito mais trabalhoso e muito mais difícil pregar no Antigo Testamento, claro, exceto no caso aí os livros basicamente poéticos, digamos, Provérbios, Salmos, né, o Eclesiastes, você pega um versículo, você consegue pregar, trazer uma mensagem. Mas os livros históricos, Reis, Samuel, Crônicas, você precisa, para entender o que está acontecendo, você é obrigado a fazer uma leitura longa
contextualizar as pessoas para ver o que está acontecendo, quem era o rei, o que aconteceu, quando se passou isso ou aquilo outro, né? Então, eu, na minha opinião, acho bem mais complexo. Mas eu não posso dizer, eu nunca mais vou pregar o Antigo Testamento. Que isso? Tá doido? Tem muitas lições espirituais ali que o Novo traz embasamento para isso, né? E mais aqui, importante, portanto, que o pentecostal tenha uma base e um ponto de referência realmente bíblicos e pentecostais. Primeiro, deve crer no mundo sobrenatural, especialmente em Deus que opera de forma poderosa e revela-se na história. Os milagres, no sentido bíblico, são ocorrências comuns. Na Bíblia, milagre refere-se a qualquer manifestação do poder de Deus e não necessariamente um evento raro ou incomum. Além disso, outros poderes no mundo sobrenatural, quer angelicais, bons, quer demoníacos, maus, penetram em nosso mundo e aqui operam. O pentecostal não é materialista nem racionalista, mas reconhece a realidade da dimensão sobrenatural. Eu acho muito complicado o cara se declarar pentecostal, quer ser pregador numa igreja pentecostal, quer ser professor da escola dominical numa igreja pentecostal, que dá ênfase, né? Que destaca a questão dos milagres, dos dons espirituais, e esse mesmo cara não acreditar na experiência pentecostal. Eu vejo que não há problemas, por exemplo, um pregador que está numa igreja pentecostal ensinar e pregar no púlpito sem ele ter tido a experiência pentecostal. Não vejo problema, porque cada pessoa tem o seu tempo para receber, a busca talvez não tenha sido incessante ainda, precisa buscar mais, mas isso não vejo como impedimento dele ensinar, ou pregar, ou até mesmo testemunhar acerca de Cristo, não vejo nenhum problema. Agora, quando ele declara que não acredita, quando ele diz, quando ele apresenta um coração sensacionista, dizendo que os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo ficou restrito ao primeiro século, como é que ele quer pregar para a minha igreja? Como é que ele quer tomar o meu púlpito lá? Vai falar o quê? Como é que ele quer ensinar para a igreja pentecostal? Que ele não teve experiência, então ele é chateado por conta disso, então ele começou a ensinar e a crer que não existe batismo do Espírito Santo, que os dons espirituais cessaram. Tá doido? Vai para uma igreja sensacionista, vai pregar para incrédulo, vai trazer essa doutrina para os céticos, racionalistas, que não falta incrédulo frequentando a igreja, né? Faz de igrejas clubes, né? Lugares para passar seu tempo no domingo. Então esse povo incrédulo, cético, não acredita nos dons espirituais. Então é o mínimo que se espera de um cara que está numa igreja pentecostal, que se declara pentecostal. Ele precisa crer no sobrenatural. Todas as esferas de questão de milagres, questão de dons espirituais, enfim. E demais. Em segundo lugar, o ponto de referência do pentecostal deve ser a revelação que Deus fez de si mesmo. O pentecostal acredita ser a Bíblia a forma autorizada de revelação que, devidamente interpretada, afirma, confirma, orienta e dá testemunho da atividade de Deus neste mundo. Mas o conhecimento racional das Escrituras, que não é o simples fato de se decorá-las, não substitui a experiência pessoal da regeneração e o batismo no Espírito Santo com todas as atividades de testemunho e edificação que o Espírito coloca diante de nós. Perfeito. Não adianta somente ter o conhecimento das Escrituras, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Por exemplo, um dos maiores humoristas que eu considero no século XX, morreu aí com 84 anos, agora em 2014, foi Chico Anísio de Paula, né? O famoso Chico Anísio. O cara era um gênio. O cara era escritor, o cara era humorista, o cara era roteirista, ator. E ele também tinha um conhecimento muito vasto da Bíblia. Eu via isso quando era criança, adolescente, na escolinha do professor Raimundo. Muitas vezes ele fazia perguntas bíblicas para os alunos da escolinha. E a pessoa falava, né, aquela bobeira ali, respondia uma coisa que não tinha nada a ver. Aí depois ele fazia questão de trazer a resposta correta. Eu achava isso interessante. Não somente nas perguntas bíblicas, mas também outras perguntas que ele fazia sobre biologia, geografia. A pessoa fazia a piada ali, depois ele falava, não. Aí ele olhava às vezes para a câmera assim e trazia a resposta correta acerca do episódio ali bíblico, né? Então você vê que é uma pessoa que tinha conhecimento. Ter conhecimento, as pessoas têm. Eu já fiquei sabendo de homossexuais assumidos, fazendo questão de fazer teologia, só para ter mais conhecimento, para poder debater. Então não adianta apenas decorar as escrituras, ter um conhecimento de teologia ou da Bíblia. É necessário
ter experiência pessoal, sim, de regeneração. Tem que ser nascido de novo, para que a sua pregação tenha efeito, né, na vida das pessoas. Os pentecostais acreditam que minimizar o valor dessas experiências é contraproducente. O Evangelho de João, de modo claro, deliberado e poderoso, afirma ser o novo nascimento no Espírito Santo, a maneira de se desvendar o conhecimento divino. Sem essa experiência, não se pode conhecer a Deus. Outra maneira de se perceber tal fato é aplicar o termo cognitivo ao conhecimento que provém do estudo das Escrituras ou teologia, e o termo afetivo ao conhecimento que provém da experiência pessoal. Não devemos jogar um contra o outro, pois essenciais. Mas a experiência pessoal é importante. Como são maravilhosas a regeneração e o batismo do Espírito Santo. Depois de havermos recebido a ambos, passamos a ter um conhecimento mais pleno de Deus e, sem dúvida, mais pessoal. Além disso, o pentecostal crê que Deus fala à sua igreja através dos dons do Espírito Santo, a fim de corrigir, edificar e consolar. Embora os dons sejam subordinados às Escrituras e discerníveis à luz destas, devem ser encorajados. Pois é, o pentecostal, ele acredita, como eu falei, ele não somente fica enfatizando, só pregando sobre dons, toda vez que ele sobe o púlpito. Aí precisa pregar todo o conselho de Deus. Mas é óbvio, né? Percebe-se até mesmo pelo termo que as pessoas são designadas, fulano é pentecostal. É óbvio, né, que pressupõe-se, quando eu chamo você de pentecostal, que você acredita no sobrenatural, que você já passou pela experiência do batismo do Espírito Santo. Se não passou, está orando e jejuando para ser batizado com o Espírito Santo, para receber este derramamento, este poder do céu. E um dos textos que mais me chama a atenção é esse texto de João, capítulo 3, onde Jesus vai dizer: se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Certa vez, ao terminar uma pregação, uma senhora veio me procurar e perguntou: pastor, fulano de tal, acho que é um parente dela, uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, ela só falta ser crente, ela não é. Ela não lê Bíblia, não ora, não vem na igreja, mas uma pessoa tão boa, ela pode ser salva, não pode, pastor? Enfim, essa crença é o universalismo, né? É uma crença herética. Não. Se eu disser que ela pode ser salva só porque ela é uma boa pessoa, gente boa, mas existe muitas pessoas boas, educadas, amáveis, e não têm o Espírito Santo e não são regeneradas, né? Se eu disser isso para a senhora que ela vai ser salva, eu preciso rasgar o capítulo 3 aí da sua Bíblia de João e a da minha Bíblia também. Então Jesus é mentiroso. Ele diz que tem que nascer de novo. Se não nascer do alto, o termo lá no original grego, né? Nascer do alto, o termo grego é anoten. Anoten, a palavra anoten é uma palavra que você pode traduzir nascer do alto. Ou seja, o novo nascimento tem origem no céu. Essa é a ideia que Jesus traz. Ou seja, se não tiver uma experiência sobrenatural, onde a origem dessa experiência, dessa transformação seja divina, não adianta. Não adianta dizer que acredita em Deus ou só frequentar a igreja. É um mero religioso. Religiosos não são salvos. Quem é salvo é quem nasceu de Deus, ok? Diz mais. Tendo em mente tais fatos, a teologia e a cultura não precisam inibir o fervor espiritual. Opa, ok, vamos aqui sublinhar. A teologia e a cultura não precisam inibir o fervor espiritual. Quantos são os cristãos, principalmente nós pentecostais, no nosso meio pentecostal, quantos, muitos, não poucos, que acreditam que se estudar teologia, se eu for para as faculdades, se eu adquirir cultura extra-bíblica, eu vou perder o fervor espiritual. Isso é uma falácia. Não. A pessoa que vai para a faculdade, começa a estudar teologia e se desvia, o problema não é a teologia nem a cultura que ela adquiriu, o problema é o coração dela. Não estava em Deus. O apóstolo Paulo era um poliglota. Falava aí no mínimo quantos idiomas? Grego, latim, hebraico, aramaico, 4 idiomas no mínimo. Era um homem culto, além do discurso dele, no livro de Atos, pregando em Atos capítulo 17, ele demonstra ter conhecimento acerca dos filósofos pagãos gregos.
ele cita filósofos pagãos. Como assim? Pois é, Paulo lia filósofos que não eram crentes. Então, às vezes, como no canal aqui, eu vejo algumas pessoas falando as coisas, eu falei, meu Deus do céu, isso é anti-intelectualismo, né? Algumas pessoas acham que precisa só ler a Bíblia. Sim, a Bíblia é o livro-texto, é o carro-chefe. A palavra de Deus está acima de todos os livros. Spurgeon dizia isso, né? Frequente vários livros, mas nunca deixe de ler a Bíblia. Mas algumas pessoas acham que se ela ler outros livros, se ela ler um filósofo, um Platão, um Aristóteles, ela vai se desviar. O problema não é Aristóteles nem Platão. O problema é seu coração que está desviado. Então, o pentecostal precisa entender que adquirir cultura, história, sociologia, antropologia, filosofia, estudar teologia, isso não inibe o fervor espiritual. Ok? Pelo contrário, eu tenho 44 anos neste exato momento que gravo esse vídeo. Comecei a estudar teologia com 17, me converti com 15 para 16. Comecei a estudar teologia com 17 anos assim, de maneira autodidata. Note, meu fervor pelo Senhor, o desejo de fazer a obra, de ser pastor, cresceu mais e mais. O meu desejo de ensinar a palavra de Deus às pessoas cresceu mais e mais. Quanto mais eu estudava, mais crescia. E assim, graças a Deus, ainda acontece. Então, essa ideia de adquirir cultura, não, fervor, a teologia esfria o crente, isso é mentira, gente. Isso é falacioso, tá? O problema é a pessoa. Na realidade, não é a teologia nem a cultura que inibe a obra do Espírito Santo, mas o ponto de referência teológica e educacional. É importante, portanto, interpretar a Bíblia dentro de suas próprias condições, através de um ponto de referência apropriado. Dessa forma, teremos uma teologia corroborada pela experiência. Teologia esta que, mediante a fé e a obediência, passa a ser uma realidade da experiência, baseada na Bíblia, com eficácia na vida diária, ao invés de uma teologia que não passa de mero motivo de discussão. Pois é, você estuda teologia para quê? Para você ganhar os debates? Você estuda teologia para poder demonstrar que sabe mais? Ou você estuda teologia para capacitar-se a ensinar a palavra de Deus, a defender a verdade da palavra? Então são questões que a gente, como pentecostais, teólogos pentecostais, precisamos analisar, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre a palavra inspirada, a palavra inspirada de Deus, é o capítulo 3. E quem é o autor desse artigo é o John Higgins. Certo? Dê o like, compartilha, curta, faça o seu comentário aí, você vai ajudar. Diga aleluia, diga bom dia, diga amém Jesus. Você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.